Agora começou. A gente parou aqui falando sobre essa primeira coisinha sobre a luz. Como a gente vai fazer galeria de arte, né? Então, a luz é uma das coisas muito importantes. Mas não é só por causa da galeria de arte, é por causa de todos os projetos que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, a gente não vai falar só de luz. A gente vai falar também de ventos e outras coisas que eu vou dar só uma breve introdução para vocês e depois ao vivo a gente vai explicar mais apropriadamente uma porção de coisas que a gente vai ter que começar a pensar em relação aos projetos que a gente vai fazer, tá? Então eu escolhi um projeto que não tem nada a ver com galeria de arte para falar sobre esse assunto para vocês, porque eles trabalharam, esse arquiteto trabalhou bem de um jeito muito legal com luz, principalmente porque é um projeto que está praticamente todo enterrado, tá dentro de uma montanha, né? E é o Peter Zumthor, um arquiteto suíço muito, muito importante, tá? Então, é um projeto das Termas de Val, na Suíça, aqui, e ele está todo encalacrado dentro de uma montanha, e ele trabalhou de um jeito muito bacana, com luz. E, geralmente, quando a gente vê museu ou galeria, a gente tem que... o tema da luz é um tema muito delicado, porque a gente não pode simplesmente escancarar tudo, e, por exemplo, se a gente está expondo esculturas, quadros, ou seja o que for, obras de arte, a gente não pode deixar, às vezes, a luz entrar de qualquer jeito, incidir sobre as obras que a gente está expondo, né? Porque, às vezes, ela prejudica, né? Às vezes estraga até as nossas obras de arte, né? Eu não era uma obra de arte, eu coloquei em duas situações eu coloquei em tapetes persas gigantes, caríssimos, em dois casos. Um foi uma primeira concessionária da Eurimport no Brasil, fui eu que fiz, e foi aqui em Curitiba, e era uma pirâmide de vidro, de estrutura espacial, toda metálica e toda de vidro. E tinha lá no piso um tapete persa. E ele, em pouquíssimo tempo, em 6 meses, ele desbotou inteirinho. E lá no BRDE, que é um cliente meu há 20 anos, tem lá também um telhado de vidro na recepção, que pode ser fechado de vez em quando, quase sempre eles deixam fechado, porque ninguém aguenta, né? As pessoas são fritadas lá dentro. Também tinha lá um tapete persa gigante, que não fui eu que pus, o tapete já tinha. O edifício é muito antigo e o projeto original do prédio não é meu. E também o tapete persa caríssimo, gigante, era todo em tons escuros, vermelhos, né? Que vocês sabem que as cores dos tapetes persas são muito coloridos e escuras, virou um rosa desbotado. Então, não era uma obra de arte, mas eram tapetes caríssimos que a incidência da luz do sol desbotou inteirinho, né? Estragou aquela peça. E assim aconteceria com as nossas obras que a gente exporia lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber o que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente tem que estudar muito bem a incidência da luz, a incidência do sol e como que a gente vai trabalhar o nosso projeto. Mas vamos lá aqui nessa obra que eu escolhi para mostrar para vocês. Então, esse texto aqui é do próprio autor, né? Sobre a obra que ele criou lá, são essas termas. São, né, para banhos e tal. Então, montanha, pedra, água, edifício na pedra, edifício com a pedra, dentro da montanha. Edifício fora da montanha, estando dentro da montanha, como podem as implicações e a sensualidade da associação dessas palavras serem interpretadas arquiteturalmente. Aí eu deixei o link aqui, se alguém quiser olhar lá o projeto. Nos anos de 1960, então, um empresário alemão, esse Karl Kurt Vorlop, construiu esse hotel, não essas termas, construiu um hotel lá, com 1000 camas, para desfrutar das fontes termais naturais lá nessa montanha, né?
de água mineral, dessa água mineral Valser, vendida lá em toda a Suíça. Ele faliu, né? E o vilarejo de Vals comprou esses 5 hotéis lá em 83. E hoje ele é uma empresa privada que pertence a esse Remo Stoffel, né? Esse empresário. Então aqui o hotel era isso aqui, né? E tudo isso aqui em volta. E as termas foram construídas depois aqui, esse amarelinho. Então, em uma encosta como se fosse um afloramento da rocha natural, né, equilibrado entre os edifícios pré-existentes. Aqui ele fez as termas. Então tá lá, né? Tudo isso aqui já existia, bem grande, né? Era gigante, isso aqui eram 1.000 leitos, né? E aqui ele fez as termas, ó, até a grama passa por cima dela, então a vista você vê de um lado, mas de outro você não enxerga. Então tá aqui, ó. Ela faz parte meio que da paisagem, né? Você vê só de um dos lados. Então, o vilarejo de Vals, na base dos Alpes suíços, então, é sobre água e paisagem. A terma de Vals é sobre a água na paisagem, né? Então, você vê que ele está praticamente enterrado, totalmente enterrado de um dos lados. E aí ele trabalha com a luz, com esses rasgos e essas aberturas aqui que a gente vai ver por dentro. Aqui tem a planta no pavimento superior. Então, aqui o número 1 aqui são terraços. Número 2 são piscinas internas. Número 3 aqui são piscinas externas. Lembra que lá tem verão, né? Mas a maior parte do tempo é meio frio. 4 são os chuveiros. Cadê o 4? Não estou enxergando o 4 aqui. Ah, tá aqui. 4 chuveiros. 5 são os vestiários. Aqui. 6 make-up room. A gente não tem uma sala de maquiagem, né? Uma sala de acabamento das pessoas. Elas estão acabando de se vestir. E 7 aqui o acesso do hotel. Aqui lá no piso inferior, que praticamente o resto está todo enterrado, que isso é parte preta, são as salas de massagem e salas de descanso. Aqui o corte, né? A parte toda enterrada, olha aqui, ó. Toda essa parte aqui está dentro da rocha, da montanha. E só esse pedaço que é a flora aqui, ó. Aqui azulzinho é água, né? Então, os materiais fundamentais que ele escolheu, né? Pedra, água, metal e ainda a luz natural, que penetra toda a estrutura. A energia do lugar é muito forte, seus usuários são impedidos de ser óbvios, convidados ao mesmo tempo de entrar no modo sleep, né? E no modo alerta. Quer dizer, conforme eles vão caminhando, eles têm aquela sensação do sleep, né? E do alerta. Aqui, ó, ó o efeito da luz. Lembra a coisa do TED Talk lá, que eu mostrei para vocês na segunda-feira, da luz azul, quer dizer, é um modo alerta, né? E aí, de vez em quando, tem um amarelado. Aqui a piscina, ó. Uns filetinhos só, né? Filetinho azul, mas essas aqui embutidas são amarelas. Ó, aqui o efeito amarelo nas paredes. Daí você está caminhando aqui, daí você vê só um facho lá. Então você tem toda uma penumbra aqui, mas aí você vislumbra um facho lá. Você tem luz no fim do túnel, quer dizer, para lá que eu vou. E olha essa pendente aqui, é luz amarela. E aqui o famoso nosso, já bem conhecido de vocês, o Le Corbusier, e essa catedral monstrenga dele aqui, por fora, assim, né, esse monstrengo, mas aí ele cria
os efeitos aqui de luz com esses recortes que ele criou nas paredes, coloridinhos. E esse, o Tadao Ando, né, esse arquiteto japonês, ele fez muitos templos e ele sempre cria esses feixes de luz natural. Ó, ele faz uns rasguinhos. Ele é um mestre nisso aqui, o Tadao. Com esses rasguinhos na arquitetura, ó, e ele cria esses efeitos de entrada de luz natural, ó. É incrível. E conforme o sol vai andando lá fora, vai mudando completamente o efeito da luz dentro da arquitetura. Olha aqui, ó. Se o sol vai caminhando lá fora, né? Com todo o ciclo que o sol faz aqui, vai mudando esse efeito aqui no piso. Ó, tanto que ele fez aqui, ó, um ciclo solar, conforme o sol vai caminhando lá fora, vai mudando aqui todo o efeito da luz aqui. Se está Tadal também ainda, a mesma coisa. Vai mudando esse efeito aqui. Aqui é a mesma coisa. É incrível, muito simples aparentemente. Aqui também vai mudando, né? Esses efeitos. Olha aqui, ó, o efeito. Conforme o caminho do sol lá fora. Que a gente vai aprender isso essa semana. Na próxima semana. Mesma coisa, olha aqui, vai fazendo o desenho, né? O sol, ele faz uns pequenos rasgos na arquitetura e lá dentro vai criando o desenho. Outro mestre nisso, e do simbolismo também, né? Da luz e de outros símbolos, como esse aqui, como eram os símbolos da arquitetura gótica que a gente viu, né, o semestre passado, é o Louis Kahn. O Louis Kahn é um simbolista tremendo, né? Eu mostrei nos slides de teoria ontem muita coisa do Louis Kahn, como aquele Salk Institute. Então, olha aqui os efeitos que ele cria. Olha aqui, ó. Então, praticamente tá criando um halo no cara que está passando lá embaixo, né? Um halo de luz. Então, os efeitos lá. E é só o caminho do sol que cria esses efeitos aqui. Esse é aquele Salk Institute que eu mostrei ontem. Então, olha, ele fez isso aqui, ó. Isso ele fez totalmente de propósito. Esse Salk Institute La Jolla, lá na Califórnia. Então, quando o sol chega lá, ó, ele atinge isso aqui. Ele fez absolutamente proposital. E aqui, mesma coisa, as bolas lá, o caminho do sol. Aqui também, né? O sol chega lá. Esse aqui é o Libeskind, né? Daniel Libeskind, no Museu do Holocausto. Também, que eu não conheci esse Museu de Berlim. Museu do Holocausto, quem vai lá simplesmente sai sem nunca mais esquecer, né? Ele cria vários espaços, em alguns espaços para que as pessoas, quando passam, se sintam como os judeus que estiveram lá dentro dos campos de concentração, dentro das câmaras de gás e assim por diante, né? Aqui, ó, os rostos apavorados, né? Desesperados. É a mesma coisa, esse também do Museu do Holocausto aqui, em Berlim. Então, prosseguindo, em relação a conforto térmico agora, né? Então, não há padrões universais. A professora Ariane deixou um recado aqui, só deixa eu ver um instantinho. Não sei se a Leandra está com vocês aí, não. Eu vou passar para o Bernardo o recado da professora Ariane. Chegou agora a Leandra, a Stephanie, a Ellen, o Gabriel e a Mariana. Teve um problema com o laboratório, tá? A professora Ariane mandou um recado para vocês aí, dá uma olhadinha. Passei para o Bernardo também. Houve um imprevisto com o laboratório, né?
vai ter um problema com a aula do professor Vinícius aí de vocês. Já viram aí? Bugou aí. Bom, então voltamos aqui. Em relação, agora não à luz, mas ao conforto térmico. Então, o envelope do edifício, ele pode afetar muito o ambiente térmico interior, então, através do gerenciamento desses parâmetros aqui, né? Então, o parâmetro de isolamento, o parâmetro de ganho solar, o parâmetro da inércia térmica e a quantidade de ventilação. Então, nós temos esses 4 parâmetros aqui para pensar quando a gente projeta um edifício, tá? Então, inércia térmica, aqui a gente pensa na espessura, no materiais que, né, das paredes. O isolamento também, o tipo de material que a gente está usando, o ganho solar, né, como que tipo de material, como é que a gente usa, né, as aberturas que a gente faz, né, aqui quantidade de ventilação também, a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Então, não há padrões universais ou faixas de conforto recomendadas ao projetar os sistemas de construção. Então, atletas treinando em uma academia em Manaus, por exemplo, eles não se sentirão confortáveis em um interior com os mesmos sistemas construtivos de uma casa de repouso na Dinamarca. Não precisa ser na Dinamarca, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, né? E é por isso que, se definirmos brevemente o conforto térmico, trata-se da criação de sistemas construtivos adaptados ao ambiente local e às funções do espaço cooperativamente. Então, como a gente pode projetar para um conforto térmico adequado, né? Então, as áreas edificadas comportam-se como uma segunda pele no nosso corpo, onde a presença ou a ausência da incidência solar sobre os ambientes projetados podem afetar o conforto térmico dentro das edificações. Então, o semestre retrasado, a outra turma, os colegas de vocês, por exemplo, na análise de referências, uma das alunas pegou um exemplo lá na Finlândia. E era um projeto do escritório do BIG, do Bjarke Ingels. E ele percebia, os alunos estavam percebendo que tudo era muito importante, né? Eles falavam muito de sol, de sol, de sol, e punham vidro no telhado, aberturas para tudo, direção ao sol. Então, por que? Daí vamos ver a cidade onde eles estão localizados, era a capital da Finlândia. Por que que eles estão falando tanto de sol? Daí, gente, é porque batia sol lá 2 meses por ano, né? Muito diferente da gente aqui no Brasil, que tem sol o ano inteiro. Então, o sol lá era muito relevante. Aqui eu digo para vocês, não façam telhados de vidro, mas lá é muito importante, lá é bastante relevante. Lá dá para fazer telhado de vidro, porque lá nunca tem sol. Então, é muito diferente, né? A cultura e o lugar da Finlândia e do Brasil. O Brasil tem sol o ano inteiro, lá nunca tem sol. Então, isso é muito relevante. A sensação de conforto térmico no corpo humano ocorre quando o estado regulador está em equilíbrio, ou seja, nem frio nem quente. Então, o projeto de arquitetura correto possibilita criar ambientes termicamente confortáveis. E aí, pensar em uma arquitetura que considere os fatores naturais renováveis para o desempenho térmico da edificação reduz desperdício. Então, hoje em dia, pensar em fatores renováveis é muito importante, né? A energia renovável hoje é bastante relevante, né? Antigamente não se falava nisso. Então, aqui tem alguns exemplinhos, umas figurinhas aqui, ó, do vento passando. A gente considerar aqui, ó, aberturinhas para o vento passar. Então, a gente está criando uma corrente de ar. Aqui a gente está considerando o lugar quente, né? Então, a gente quer que esse vento passe aqui, né? Para criar uma corrente de ar
a partir do momento que eu faço essas aberturas, eu crio uma corrente de ar. E aqui a gente vai falar, nessas semanas, de ventos dominantes. Se eu tenho um vento dominante nessa direção, eu estou aproveitando essa corrente de ar. A gente vai falar disso. Então, cobertura clara, ela é mais reflexiva. Cobertura escura, eu vou torrar lá dentro. Então, por um país como a Finlândia, é legal eu botar um telhado escuro. Num país como o Brasil, é legal eu colocar um telhado branco ou prata, tá? Porque o fator de reflexão é muito maior. Eu não quero torrar aqui dentro, tá? Cores escuras, preta, vermelha, azulão, tal, ela, olha aqui, ó, 80%. Eu vou torrar o pessoal lá dentro se eu botar uma telha escura. Vocês quando vão, tá verão, e aí vocês vão no boteco e tem lá um toldo ou uma telha preta ou vermelha, vocês vão e tem um toldo branco, vocês vão sentar debaixo da qual? Ou um guarda-sol. Vocês vão comprar um guarda-sol de que cor para a praia? Agora eu pergunto. Quero que me respondam. Branco. A partir de agora, né? Não, é que eu acho que cores escuras sempre dá mais calor do que já tá, né? Mas por quê? Agora tecnicamente. Absorvem mais mais calor. Exatamente. Olha aqui, ó. Absorvem mais a luz, eles retêm luz. Agora vocês têm um número, ó. Um guarda-sol preto, vermelho, vocês vão estar com 80% mais quentes embaixo dele. Um guarda-sol branco, prata, é a mesma coisa quem tem aquele protetor de vidro solar, tem que botar o prata ou o branco para fora do vidro, né? Porque ele vai refletir de volta ao calor do sol. Então, tá aí. Então, aqui alguns exemplos, né? Por isso que a gente faz beirais mais. Tudo a gente está falando aqui para o Brasil, tá, gente? A gente faz beirais mais longos, né? Para proteger aqui, para dar uma sombra, né? Aqui a gente faz essas aberturas porque o ar quente sobe, né, gente? O ar quente sobe. Já viram falar do efeito chaminé? É isso que quer dizer, que o ar quente sobe e empurra para cima, né? O ar frio vem aqui e empurra o ar quente para cima. Então, se a gente cria essas aberturinhas lá em cima, o ar quente vai embora. Então, se a gente cria essas aberturinhas aqui embaixo, o vento vai trazer o ar fresco para cá e vai empurrar o ar frio, o ar quente lá para cima, perdão. Mesma coisa que em planta, ó. Então, eu fiz uma abertura aqui, o vento vai empurrar, vai jogar o ar quente para fora. Esses exemplos aqui. Mesma coisa lá. Então, se eu elevo a minha casa, se eu faço pilotis, eu vou criar uma ventilação aqui embaixo e vou refrescar a parte inferior da casa e ela vai ficar uma casa um pouco mais fresca lá. Mesma coisa aqui, se eu abrir lá e criar aberturas embaixo, eu vou refrescar um pouco mais aqui. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que abrir as laterais, porque eu tenho que ventilar, criar correntes de ar. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho que criar essas correntes aqui para refrescar. Se eu moro num lugar frio, é totalmente ao contrário, né? Então, agora tem um videozinho, me digam se tem som daí, que a moça vai explicar um pouquinho também sobre o ciclo do sol aqui e sobre o uso de algumas truques assim para a gente resolver coisas solares. Isso. Tem som? Como é que está o volume? Tá pausado o vídeo, professora. Não tem som. Não, eu pausei. Não tem. Não tem. Tem som. Deixa eu aumentar o volume.
Sem som ainda. Sem, né? Vamos ver. Sem som ainda. Agora não está dizendo. Ah, aqui, achei. Não está compartilhando a tela, prof. Para que a sua edificação seja inteiro. E no meio do dia você começa a tirar toda a roupa. Está trabalhando, a luz não é o suficiente. Deu? Poxa, o que está dando errado? Você já parou para Deu. Deu sim. no ambiente onde você trabalha, onde você vive, a iluminação natural, ela é eficiente? Conhecer a trajetória da luz solar sobre os ambientes é fundamental, e saber captá-la e transformá-la em energia lumínica ou calórica faz toda a diferença para que a sua edificação seja mais eficiente. No nosso hemisfério, dependendo da latitude, a rotação solar de nascente a leste para poente a oeste promove diferentes faixas de insolação sobre a construção. Tanto no verão quanto no inverno, a fachada que recebe maior iluminação durante o dia é a face norte, sendo que também as faces leste nascente e oeste poente recebem iluminação. No inverno, a trajetória solar é mais inclinada, iluminando mais a face norte. Em ambas as estações, a fachada sul será sempre a menos iluminada. Para resolver o problema de insolação sobre a construção, aplica-se diferentes formas de brise para amenizar a intensidade de luz e calor. Os brises verticais são mais recomendados para as fachadas leste e oeste, e os horizontais para as fachadas norte. Os cobogós e cortinas vegetais são excelentes para minimizar a insolação a leste e a oeste, como também as pérgolas e coberturas pontuadas resolvem bem o problema para as fachadas a norte. Outra solução para aproveitar a luz na face sul é a utilização de clarabóias para intensificar a quantidade de luz nessas áreas. Mas as tecnologias dos vidros UV permitem melhorar a iluminação das fachadas norte, leste e oeste, controlando assim a intensidade de luz e calor para dentro dos ambientes. E aí, você gostou? Projeto Casas Eficientes, com Inês Gouveia e Rafael Isabela. Estamos nessa campanha dando mais uma dica de recursos naturais para você. Então, quando a gente, voltando aqui, os brises verticais, a gente usa, então, no caso de galerias ou qualquer outro tipo de escritório, seja o que for que a gente precise, mesmo casas, a gente resolve, para resolver, às vezes esses brises também são controlados com controle remoto, ou até manualmente, a gente pode virar, se o sol está a leste, se está a oeste, a gente pode girar, então são para resolver problemas do sol de leste a oeste. E, às vezes são legais também, a gente pode criar efeitos, né, do sol lá dentro. E os brises horizontais aqui, a gente usa para resolver o problema do sol a norte, né, que o sol vem de frente aqui, de cima, né, principalmente. Também a gente pode controlar, né, girar aqui, ó, ali, ó. A gente pode girar como as persianas nossas horizontais, né, a mesma coisa que persiana. Então a gente gira. E o cobogó é um nome estritamente brasileiro, né? Cobogó
são as iniciais dos 3 caras, dos 3 arquitetos que criaram essa pecinha aqui, e ele serve só para esse modelo aqui, Cobogó. Outros desenhos, a gente usa outro elemento vazado, a gente usa para esse específico quadradinho que é Cobogó. Então, ela usa para os leste-oeste, mas também dá para usar para norte, se a gente quiser criar só um efeito, né? A gente pode usar chapas perfuradas e outros tipos de coisas, se a gente quiser reduzir um pouco o efeito da luz ou criar esses efeitos de luz, assim, bacana, né? Então, como ela falou lá, então o sol, oeste, a gente, aqui no Brasil, né? O sol da tarde, leste, o sol da manhã e o norte vê quase a maior parte aqui do dia. E sul, não bate sol nenhum para nós. No inverno, um pouco menos, né? O sol está mais inclinado aqui no inverno. É um pouquinho diferente, muito pouco diferente do verão. Então, tá aqui o esqueminha, né? Para o sol do norte, você pode inclinar mais, inclinar menos. Aqui, ó, mais inclinadinho. E um vertical para o leste e oeste, que a gente usa. E se a gente quiser um pouco de sol lá na fachada sul, nas coisas do sul, a gente usa as clarabóias. Não precisa ser assim, pode ser vidro reto, com alguma pequena inclinação. Banheiros ou coisas desse tipo, ou em corredores, a gente pode usar. Nas nossas galerias de arte, a gente pode usar o vidro na cobertura, né? Em circulações e coisas desse tipo. E seguindo, eu peguei alguns poucos exemplos de algumas galerias que, com aproximadamente o tamanho que a gente vai trabalhar, tá? O terreno que eu peguei para vocês, ele não vai permitir nada maior do que 200 metros quadrados. Então, essa é a nossa área máxima, tá? Então, eu peguei alguns exemplos. Esse aqui de Nova York, também Nova York. Então, essa aqui foi feito num imóvel pré-existente, então, um tipo de um retrofit. Essa aqui é uma super moderna, bem diferente, só para inspirar vocês. Vocês já podem ir dando uma pesquisadinha. E o nosso terreno é esse aqui, fica aqui no Batel, na Alameda Dom Pedro II, que tem um restaurante aqui do lado, fica no mesmo terreno que o pessoal da outra turma fez o café no semestre passado. Terreno aqui. Esse aqui vai ser demolido para vocês, né? Tem um restaurante aí do lado. Esse restaurante que tem um neon aqui, uns fogos de neon aqui. Lá na outra esquina tem o Shopping Novo Batel. Aqui tem a Faculdade FAPAR. Então, esse terreno a gente vai considerar que ele é plano. Já que vocês vão recém começaram a topografia, como é que foi a primeira aula de topografia? Aula da introdução, professora, nos conteúdos e na matéria em si. Então, por isso que a gente vai fazer de conta que o terreno é plano, tá? O terreno tem 13, 57 e pouco, 60 e por 13 lá de fundo. Então, é aqui a guia amarela dele, que daí a gente vai ver amanhã já. Amanhã não vamos ver a guia amarela, vamos ver outras coisas primeiro, vamos ver as referências e tal. Então no nosso processo de projeto, a gente vai começar primeiro pesquisando referências, né, para o nosso tema, aí depois que a gente vai ver mais sobre o terreno, tá? Então, amanhã a gente vai combinar a data de entrega da análise de referência, né? E depois a gente vai ver sobre o terreno. Opa, galerias de arte aqui.
com área aproximada entre 200 e 1.000, porque às vezes para referência, tá? Só. Vocês vão procurar. Um exemplo por estudante, cada um vai fazer uma, tá? Contendo nome, local, implantação, projetos, como vocês já sabem fazer análise de referência. Se a Júlia nunca fez análise de referência, vocês dão um exemplo dos que vocês já fizeram o semestre passado para ela acompanhar uma análise de referência para ela poder fazer na mesma sequência, tá? Então, coerência quanto ao tema proposto, inserção no local e hierarquia do entorno, programa de necessidades, uso de materiais e estética, solução estrutural, iluminação, análise do espaço de exposição, análise dos acessos, dos fluxos, dos ritmos, das cores, entre outras soluções relevantes que vocês já sabem fazer. Então, quem tem uma boa análise de referência, que tirou uma boa nota, empresta para a Júlia para ela fazer na mesma sequência, tá? Então, aqui, para relembrar, analisar o projeto quanto à hierarquia do entorno, dos prédios ao redor, se tiver, às vezes ela está encalacradinha, também vai comentar sobre isso. Locação no terreno, né? Volumes, massas, materiais escolhidos, texturas, aberturas, acessos. Analisar e comentar o projeto quanto aos fluxos, aos setores, hierarquia dos volumes. Colocar imagens do projeto escolhido, indicando os locais, comentando os materiais, a iluminação, entre outras soluções relevantes. Soluções encontradas para expor, para iluminar, para observar, etc. A Júlia, você aprendeu organograma, fluxograma, setorização? Ela falou que sim. Então, tá bom. Tudo isso vai na análise de referência, tá? Você vai analisar a referência também fazendo uma setorização, tá? Não precisa fazer organograma, mas uma setorização, sim. A gente sempre faz na análise de referência. Tá? Mas eles vão te dar exemplos lá, e aí você faz a mesma sequência que eles fizeram. Tá bom? Então, vocês já vão escolhendo, e amanhã a gente pode, se vocês já estiverem escolhido algumas, a gente pode discutir sempre. Professora, Oi? a Tainá perguntou se vai deixar disponível esse material no Google Classroom. Esse material posso deixar assim, claro. Já vou colocar lá. Deixa eu salvar ele aqui, que eu já tinha uma porção de errozinhos aqui. Deixa eu já salvar como um PDF. Imprimir aqui. Já estou deixando lá. Agora deixa eu ver onde que foi salvo. Ah, já está aqui. Não. Então eu vou colocar. Ué, ou eu vou copiar ele daqui.
Pronto. Onde que põe o arquivo aqui? Não é? Então já está lá, tá? Material de aula. Feito, gente, por hoje é só. Acabamos antes. E amanhã a gente se encontra. Vocês estão na sala número 22, é isso? Vou fazer a chamada aqui. Professora, a sala é a 22D. 22? No bloco D. Ah, vocês falaram e desligaram ao mesmo tempo, deu reverberação, eu não escutei nada. É a sala 22, próximo do bloco D. Tá. Tá. Combinado, então. Amanhã não, amanhã às 9, né? Tá. I'll be there.
Até lá. Tchau, prof. Boa noite.